Vou ler então aqui, ó. A água é um dos recursos mais importantes para a manutenção da vida. Infelizmente, ela nem sempre é bem cuidada, o que tem gerado grandes contaminações de água potável em nossa sociedade. Um dos meios de contaminação é o descarte incorreto de óleo de cozinha. Tem alguém aí que descarta óleo de cozinha no vaso sanitário, gente? Meu Deus, professora, que Não, né? mal. Vocês colocam numa garrafinha, colocam numa caixa de leite usada, ou então aproveita e faz sabão. Tem muita gente que pede para fazer sabão, né? Porque olha só o que acontece quando você descarta esse óleo, por exemplo, num vaso sanitário. A cada 1 litro de óleo, contamina 25 mil litros de água, que poderia ser potável. Imagina, cada 1 litro contamina 25 mil litros de água potável. Preocupado com essa situação, o síndico de um condomínio resolveu colocar na área comum um tanque para descarte correto desse óleo. Ao final do mês, ele coletou um total de 135,6 litros. Caso esse volume de óleo fosse jogado fora de maneira incorreta, o volume de água contaminada seria de... Então, nós temos um probleminha, né, envolvendo regra de 3 simples porque só são 2 grandezas. Nós temos a quantidade de óleo e a quantidade de água que seria contaminada pelo óleo. Ele falou que 1 litro de óleo contamina 25 mil litros de água. Tudo isso aqui é em litros, tá, gente? Aí ele pergunta, né? Caso esse volume de óleo fosse jogado de maneira incorreta, o volume de água contaminado seria de... Ele quer saber esse valor X, sendo que a quantidade de óleo foi 135,6 litros, tá? Gente, então, nós temos a nossa regrinha de 3 aqui, onde a primeira coisa que a gente tem que fazer é avaliar se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então, você, né, pergunta, se eu aumento a quantidade de óleo jogado incorretamente, eu vou aumentar a quantidade de água poluída ou vou diminuir a quantidade de água poluída? Vai aumentar. Vou aumentar. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Professora, era obrigatório botar isso ou não? Não era obrigatório, tá? Aí você só precisa ler como são diretamente proporcionais a razão da primeira, que vai ser 1 sobre 135,6, vai ser igual à razão da segunda, que é 25 mil sobre X. Pronto, temos a nossa proporção. Então, para resolver, eu vou multiplicar cruzado. X vezes 1 dá o próprio X. E quando você multiplica 25 mil por 135,6, isso deu 3.390.000 litros. Quando você vai lá nas opções, você vai ter o seguinte: letra A, 3 milhões, né? Letra B, 3,2 milhões, que é a mesma coisa que 3 milhões e 200 mil. Na C, 3,4 milhões, que é a mesma coisa que 3 milhões e 400 mil. Na letra D, 3,5, que é 3 milhões e 500 mil. E na letra E, 4 milhões. Então, no caso aí da questão número 1, você vai marcar a opção mais aproximada. Quem que está mais aproximado de 3 milhões e 390 mil? A letra C, 3,4 milhões. Exatamente. Então, a resposta vai ser a letra C, 3,4 milhões. Acertaram, gente? Acertei. Eu acertei.
Ótimo. Alguma dúvida ou eu posso ir para a questão número 2? Pode ir, professor. Pode ir, professor. Posso ir? Pode sim. Então vamos para a questão número 2. Depois pode deixar que eu vou subir essa aula, tá, gente? Questão 2 está dizendo o seguinte. Para atender a alta demanda em smartphones, uma fábrica decidiu aumentar o número de produtos produzidos diariamente. Para isso, ela investiu em mais 3 máquinas. Né? Então, ela diariamente produziu 3 máquinas a mais, totalizando-se 8 máquinas. Então, se ela produziu 3 máquinas a mais, totalizando 8, antes ela produzia quantas máquinas? 5. 5, né? Todo mundo entendeu essa parte. Para aumentar, né, para atender a demanda, ela aumentou em 3 máquinas a produção, totalizando 8. Então, quer dizer que ela produzia 5. Continuando. Sabendo-se que eram produzidos diariamente 750 smartphones, ou seja, antes eram produzidos, né, no dia 5, e com isso 750 diariamente. Haverá um aumento na produção diária de... Então, olha só, gente. Você tinha... Estava produzindo 5, e com isso, diariamente, tinha produção de 750. Ele aumentou mais 3. Com esse aumento de 3, vai ser dado o quê? Ele quer saber, vai ter uma produção diária de quanto a mais desses 3? Então, é o que eu quero saber. Então, ó, pergunta. Se eu aumento, né, essa produção aqui, eu vou diminuir ou aumentar a produção daqui? Aumentar? Vai aumentar. Se você aumenta aqui, se você aumentar essa produção, você também vai aumentar essa daqui. Aí, para saber o quanto que aumentou, né, ao ter acrescentado esses 3, é só fazer o quê? Como é uma... Esse aqui é o 2. Como são grandezas diretamente proporcionais, então a razão do primeiro vai ser igual à razão do segundo. Então, uma proporção. Basta multiplicar cruzado. Então, ficamos 5 vezes x, 5x é igual 3 vezes 750, 2.250. O 5 está multiplicando, vai passar dividindo, né? Dividindo. 2.250 dividido por 5. 450. Ótimo. Então, a resposta ficou a letra... Caraca, a minha deu outra, professora. Credo. Deu outra por quê? Você colocou que eles No lugar do 3, eu botei 8. Aí eu multipliquei 750 vezes 8. Também Só que aí você tinha que tirar... Se você colocou 8 aqui, o valor que você achou aqui, você tem que tirar 750 para você saber o quanto que aumentou. Mas dá, Não tem problema se você colocou o 8 aqui. Só que aí a sua resposta não vai ser já a resposta do problema. Você vai ter que tirar 750. Tá entendido? Uhum. Sim, professor. Ótimo. Tá? As duas grandezas aqui eram máquinas.
E aqui eram os fones. Smartphones. Quanto mais máquinas, mais vão produzir smartphones, tá? Alguma dúvida na questão 2, gente? Não. Não? Ninguém? Pode continuar? Posso ir para 3? Pode, professora. Tá bom. Pode. Nossa, professora, essa terceira questão eu refiz ela umas 2 vezes por falta de atenção, professora. A questão 3 está dizendo o seguinte. A chuva, quando em excesso, traz vários problemas para a população. Em uma determinada cidade brasileira, houve a danificação da estrutura de uma ponte. Para arrumá-la, a prefeitura constatou que seriam necessários 12 funcionários. Então, primeira grandeza que você tem aqui é funcionários. Quantidade de funcionários, 12. Para terminar a obra em 2 meses. Então, a outra grandeza é tempo. Está em meses. Então, 12 funcionários terminariam essa obra em 2 meses. Sabendo que era ano político e visando a reeleição, o prefeito decidiu que terminaria a obra em 15 dias. A quantidade de funcionários necessários para realizar a obra nesse período é de... Então, olha só, ele quis diminuir esse tempo para 15 dias. Então, olha, eu vou transformar tudo em dias. Vou colocar o tempo em dias, tá? 15. 2 meses equivale a quantos dias? 60 dias. 60 dias. Então, olha só, o grande que dessa questão 3 era transformar 2 meses em dias. Tá? Porque as grandezas têm que estar na mesma unidade de medida. Aqui é dia, então aqui é dia, que tem que ser dia também. Ele quer saber quantos funcionários. 12 funcionários terminam em 60 dias, 15 dias vão precisar de quantos funcionários? Então, agora que a gente já sabe os dados do problema, a gente precisa verificar se isso é diretamente ou inversamente proporcional, tá? Se eu tenho mais funcionários, eu vou levar mais dias ou menos dias para terminar uma obra? Menos dias. Menos dias. Então, olha só. Quando você fez a pergunta, gerou setas opostas. Então, né, setas inversas. Então, isso quer dizer que essas grandezas são inversamente proporcionais. Quando isso acontece, gente, para a gente montar a nossa proporção, a gente tem que lembrar. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, a razão da primeira grandeza, a razão da primeira grandeza é 12 sobre x. Vai ser igual ao inverso da razão da segunda. Olha, a segunda é 60 sobre 15, mas eu vou pegar o inverso. Então, quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Então, aqui vai ficar igual a 15 sobre 60. Quem fez esse problema lembrou desse detalhe? Detalhe aí. Eu lembro. O detalhe de que quando as grandezas são inversamente proporcionais, a razão da primeira é igual ao inverso da segunda. Você não pode sair multiplicando cruzado aqui, não. Porque vai dar errado. Você multiplica cruzado direto aqui, ó, quando é diretamente proporcional. Quando é inversamente proporcional, você tem que inverter a segunda razão. Tá ok? Posso continuar? Então, ficou x vezes 15. 15x igual 12 vezes 60, 720.
O 15 está multiplicando, passou dividindo. Então, nós achamos 48 funcionários. Então, você tem 12 funcionários para terminar em 60 dias, em 2 meses, e você vai precisar de 48 funcionários para terminar em 15 dias. Então, ó, se você for pensar aqui, eu fiz o que daqui para cá? Daqui para cá, eu dividi por 4. Ó, o inversamente proporcional. E daqui para cá, o que eu fiz? Eu multipliquei por 4. Então, olha como você percebe o inversamente proporcional. Quando é diretamente proporcional, se você divide de um lado, você divide do outro. No inversamente, não. Você divide de um lado, você multiplica para o outro. Porque de 12 passou a ser 48. Tá ok? Então, ficou a letra... Letra D. B, né? Dúvidas aí, questão 3, gente? Não, professor. Podemos ir para a questão 4? Podemos ir, senhor. A questão 4. Vocês assistiram a palestra de sábado, gente? Nossa, Sim. Nossa, eu achei muito Eu olhei legal. assim, era tudo não matutino, tudo vespertino, todos os professores da manhã, todos os professores da tarde, e eu acho que o horário que deu mais gente deu 80 e poucas. Professor, Foram Nossa, poucos alunos. Infelizmente não pude assistir, professora, mas eu vi depois. Eu acabei de entrar na aula porque o Eric tá dançando. Alguém me explica? A aula de que? Pela manhã, né? Você estava esperando alguma coisa à tarde. Não era Às 10 matemática? horas da manhã. Por que o Eric tá tendo aula de dança ali? Não tô entendendo, não. Eu não escutei direito. Quem foi que estava falando? É o Marco, o Eric dançando ali, professor. Oi, Marco. Você assistiu, não assistiu? Eu não vejo as câmeras. Ah, tá. Eu não vejo. Eu tô ao contrário. É melhor não ver mesmo. Para encher um tanque de água do condomínio, 5 torneiras levam exatamente 9 horas. Então, agora você tem a quantidade de torneiras e o tempo. E é em horas. Então, 5 torneiras levam 9 horas para encher um tanque de água do condomínio. Supondo-se que a vazão das torneiras seja sempre a mesma. Quanto tempo levaria o enchimento do tanque se fossem apenas 3 torneiras? Então, se eu não tivesse 5, eu tivesse só 3 torneiras, quanto tempo que eu vou encher o meu tanque? Então, primeira coisa, tem que avaliar se é diretamente ou inversamente proporcional, gente. Não adianta você só sair multiplicando cruzado aqui, achando que já está ok. Vamos lá. Se eu tenho mais torneiras para encher o tanque, eu vou encher esse tanque em mais tempo ou menos tempo? Mais tempo. Mais tempo. Se eu tenho mais torneiras, eu vou demorar mais tempo para encher o tanque? Menos tempo. Menos Menos tempo, não é? menos Quanto tempo. mais professor. torneiras, Paulo não sabe mais onde ele água vai ser jogada no tanque. Então, eu vou demorar menos tempo. Então, olha só. 5 torneiras levam 9 horas. Se eu caio para 3 torneiras, vai ser aqui um número maior ou menor? Menor. Maior. Vai ser um número maior. Vai demorar mais para encher. Então, Ah, por sim, isso mas que é tem inversamente porque- proporcional. Ele disse que tá falando das torneiras, por isso que eu buguei aqui. Mas eu entendi. Ah, entendeu? Uhum. Então, é inversamente proporcional. Quando aqui cai, olha, aqui o número caiu, de 5 foi para 3. Aqui o número vai aumentar, de 9 vai aumentar para o outro número maior, porque vai demorar mais tempo com 3 torneiras. Então, esse é o pensamento. Você pode perguntar assim, quanto mais torneiras, menos tempo.
tá? Mas se você diminuir, quanto menos torneira, mais tempo. Tanto faz. O que importa é que enquanto um vai subir, o outro vai descer, tá bom? Então, a minha proporção, como aqui é inversamente, você acredita? Deixa a primeira igual e calcula o inverso da segunda. Isso mesmo. Vai ficar 9 sobre x igual a 3 sobre 5, tá? Eu vou chamar a minha primeira sempre já, a que tiver o x, tá ok? Então, a razão da primeira, 9 está para x, vai ser igual ao inverso da segunda. Então, aqui, ó, inverte. Era 5 sobre 3, então vai ser 3 sobre 5. Agora sim, você pode multiplicar cruzado e resolver. Então, vai ficar 3 vezes x, 3x, igual 9 vezes 5, 45. O meu 3 está multiplicando, passou dividindo. Então, vai ficar x igual a 15 horas. Ou seja, com 5 torneiras demora 9 horas, com 3 torneiras vai levar 15 horas. Letra A. Acertei. Ui. Dúvida, gente? Questão 4? Sem dúvida, professora. Tá, vamos para a questão 5. Questão 5 está dizendo o seguinte. Para alimentar os 10 cachorros de um canil, então você tem a quantidade de cachorros. São 10. De pequeno porte. São necessários 31,5 quilos de ração. Estou colocando isso aqui porque ele te deu o dado. 31 quilos de ração para alimentar 10 cachorros. E fala aqui, isso, né, é por 30 dias. Então, ele te dá o tempo. 20 dias. 30. Aí, sabendo que esse canil receberá mais 2 cachorros. Então, ele vai ter quantos cachorros, esse canil? 12. 12. E supondo-se que essa proporção será mantida, ou seja, continuará sendo esse valor, 31,5, não vai mudar, e continuar tendo essa proporção. A cada 10 cachorros, dura 30 dias a comida. Quantos dias a menos a ração vai durar? Então, olha só, eu vou descobrir quantos dias vai durar com 12 cachorros. Eu vou fazer a minha regra assim, ó. 10 cachorros, essa quantidade dura 30 dias. Com 12 cachorros, essa quantidade vai durar quantos dias? Então, eu vou descobrir esse meu valor de x primeiro. Vamos ver se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Vamos lá. Se eu aumento o número de cachorros, sabendo que a quantidade de comida vai ser fixa, né? Isso vai fazer com que tenha mais dias a comida, vai durar mais dias a comida ou vai durar menos dias a comida? Menos Menos dias. dias. Vai durar menos dias. Então, aqui, esse meu valor de dias, eu espero um número menor que 30. Porque 10 cachorros, essa comida dura 30 dias. Se eu aumento o número de cachorros, essa mesma comida vai durar menos. Então, isso aqui, ó, eu espero achar um número menor que 30. Então, como que eu vou fazer isso? Como eu vi que é inversamente proporcional, então eu sei que minha proporção vai ficar assim, ó. 30 está para x, né? A razão do primeiro vai ser igual ao
inverso do segundo. Essa aqui, ó, você inverte. Então, vai ser igual a 12 sobre 10. Agora sim, temos a nossa proporção. Vou multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado aqui, ó. 12 vezes x, 12x, é igual a 30 vezes 10, 300. O 12 está multiplicando, passa dividindo. Então, para 12 cachorros, essa comida aqui vai durar 25 dias. Ou seja, antes não durava 30, agora vai durar 25. Então, ele está perguntando, quantos dias a menos a ração vai durar? 5. Quantos dias a menos, então, gente? 5 dias. 5. 5, né? É só fazer 30 menos 25. Então, 5 dias. Acertei. Vá. Resposta, letra B. Dúvida, gente? Não, professor. Que ótimo. Então, olha só, a gente vai para a regra de 3 composta. Vocês viram que o feriado caiu logo na quinta-feira, no dia da nossa aula? Coisa boa. Não, Coisa ruim pra mim. Não, professora, eu vou chorar. Três aulas na semana, sendo que segunda a gente já tem essas duas juntas. Não. Professora, não vai emendar com sexta, não? Podia emendar logo. Não vai emendar, sabe por quê? Porque eles colocaram um dia letivo móvel esses dias depois do feriado. E a gente teria que pagar no sábado. E como a gente já tinha 11 sábados para trabalhar, se a gente ainda pegasse esses dias letivos móveis e trabalhasse no sábado, a gente ia trabalhar todos os sábados esse ano. Então vai ter aula na sexta. A gente não emendou nenhum feriado. Vocês não vão emendar todo mais feriado nenhum. que emendasse, tinha que pagar no sábado, gente. Não vale a pena. A escola não vai emendar, mas eu vou. Vale. Não vai emendar os feriados. Nenhum feriado. A nossa escola escolheu por não emendar. Tem escola que vai emendar. Só que as escolas que estão emendando vão ter que ter aula no sábado. Eu acho que Você não. prefere ter aula de segunda a sexta ou prefere ter aula no sábado? Eu acho que não vai ter aula no sábado, não. Isso aí é caô. Isso aí é caô. É, gente, tem aula no sábado. Senão, Minha amiga não tá feriado vai ter que ter aula no sábado. Eu acho que eu não assisti uma aula no sábado, que eu perdi tudo. Então, sexta-feira tem aula. Eu acho isso Só uma que a gente não sacanagem. tem aula na sexta, não tem aula comigo, né? Comigo é só a segunda e quinta. Mas não tem problema, eu vou explicar a regra de 3 composta. Aí eu vou passar 5 probleminhas, que vai ficar de dever de casa, para vocês entregarem até segunda-feira que vem. Aí vocês vão ter uma semana para fazer o dever, olha que maravilha. Ai, que perfeição. Ó. Bom demais. Que benção. Presta atenção na aula, Eric. Aqui, ó. Regra de 3 composta. Gente, a diferença de regra de 3 simples para regra de 3 composta é porque a regra de 3 simples, você só trabalha com 2 grandezas. A regra de 3 composta é com 3 ou mais. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e assim vai. Mas normalmente nunca passa de 4 os problemas. Então, exemplo. Pequenininho aqui para vocês, ó. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos, que é volume, de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários
para descarregar R$ 125 metros cúbicos. Deixa eu ver se está dando para ver tudo. Tá. Então, aí, regra de 3 composta, a gente vai trabalhar com exemplos, porque é a mesma coisa de regra de 3 simples, né? Só que em vez de ser com 2 grandezas, a gente vai trabalhar com 3 ou mais. Então, a estratégia continua sendo a mesma. A gente primeiro tem que montar uma tabela. Essa tabela vai ter colunas, onde as colunas são as grandezas. As linhas vão ser o quê? Os dados correspondentes. Então, nesse problema aqui, ó, a gente está falando horas, então tempo, quantidade de caminhões e o volume de areia. Então, esses são os dados. Nós temos 3 grandezas. Ele disse o seguinte, vou fazer de laranja, verde. 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Aí ele fala, em 5 horas, quantos caminhões, não sei, então X aqui, serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos de areia? Bem, a estratégia para você resolver regra de 3 composta é o seguinte. Uma das grandezas vai ter o X. No caso, é o caminhão. Então, a sua pergunta vai ser sempre relacionada a caminhão. Você primeiro vai avaliar aqui caminhão e tempo e ver se é diretamente ou inversamente proporcional. E depois você vai avaliar caminhão e volume para ver se é diretamente ou inversamente proporcional. Você sempre vai fazer isso só, né? Essa avaliação diretamente e inversamente proporcional, sempre com relação à grandeza que tem o valor de X que você quer descobrir, ok? Então, ó, olhando aqui, aí você pergunta, se eu tenho mais caminhões para levar areia, eu vou precisar de mais tempo ou menos tempo para terminar de fazer todo esse movimento? Mais tempo. Se eu tenho mais caminhões, isso vai fazer com que eu tenha mais? Vai demorar mais? Vai demorar menos. Vai demorar menos, hein, gente? Eu tenho lá um montão de areia para ser levado para outro lugar. Se eu tenho mais caminhão, eu vou conseguir encher esses caminhões e vou acabar com a areia antes, não vou? Sim, verdade. Então, aqui, se eu tenho mais caminhões, eu vou precisar de menos tempo. Caminhão e tempo é inversamente proporcional. Alguma dúvida? Sem dúvidas. Alguma? Sem dúvidas, professor. Não, professora, nenhuma. Não, né? Quanto mais caminhão, eu vou terminar o serviço mais rápido. Eu vou levar a areia mais rápido. Vou ter mais caminhão para levar areia, tá bom? Agora, caminhão e volume. Se eu tenho muita areia para levar, eu vou precisar de mais caminhão ou menos caminhão? Mais caminhão? Mais caminhão. Eu também posso fazer a seguinte pergunta. Se eu tenho mais caminhão, vou levar mais areia ou menos areia? Menos areia. Mais areia. Quanto mais caminhão, mais areia. Areia eu levo, né? Então, já caminhão e volume é diretamente proporcional. Ok? Feita, então, a avaliação, você viu que quem é inversamente proporcional é o tempo. Então, esse aqui a gente sabe que inverte. E como que a gente monta a nossa proporção? Bem, a grandeza que tem o X fica no primeiro membro da igualdade. Então, é essa daqui. A razão dela é 20 sobre X.
é igual. O restante vai ficar no segundo membro da igualdade numa multiplicação. Só que lembra que a razão, a grandeza que é inversamente proporcional, você tem que inverter a razão. Então, vai ficar assim. Esse é 20 sobre x, tem o x que fica no primeiro membro da igualdade. Os outros dois vão ficar aqui numa multiplicação. Só que o tempo é inversamente. Então, inverte. Então, vai ficar 5 sobre 8 vezes 160 sobre 125. Aí vocês têm que lembrar, multiplicação de fração. É numerador com numerador, deixa eu fazer de lado. É numerador com numerador, denominador com denominador. Tá? Então, a nossa proporção vai ficar o seguinte. Quem quiser simplificar, pode simplificar. Eu não vou simplificar para não bagunçar a cabeça de vocês, tá? Vai ficar 20 sobre x igual 5 vezes 160. 0, 30 vão 3, 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. Então, é 800. E 8 vezes 125, 1000. Tá bom? Acho que isso faltou 1000 e 8 vezes 5, 20, 40, vão 4, 8 vezes 2, 16, vão 2, 8 vezes 1, tá certo, 1000. Pronto. Bem, agora, multiplico cruzado. E eu posso, né, para facilitar aqui a minha vida, tenho 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, cortar, né? Essa simplificação tá simples de fazer, né? Ficou x vezes 8, 8x é igual 20 vezes 10, 200. O 8 está multiplicando, passa dividindo. Então, 200 dividido por 8 ficou 25 caminhões. Essa é a resposta. Gente, estão retomando aqui, ó. Regra de 3 composta. Então, você vai ter 3 ou mais grandezas. No nosso problema, você tem que em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, ele quer saber quantos caminhões vão ser necessários para descarregar 125 metros cúbicos de areia. Então, você vai ter a sua grandeza, onde tem o valor de x, a grandeza que você quer descobrir, né, o x, você vai perguntar para as outras para verificar se é diretamente ou inversamente proporcional. Então, você pergunta lá, se eu tenho mais caminhões, eu vou precisar de menos tempo para concluir o trabalho. Então, aqui é inversamente proporcional. Por isso que aqui, em vez de ficar 8 sobre 5, ficou 5 sobre 8. A grandeza que é inversamente proporcional, você inverte. Aí, agora você vem, ó, tampa aqui o tempo e pergunta, caminhão e volume. Se eu tenho mais caminhões, eu posso levar mais areia. Então, aqui é diretamente proporcional. Então, por isso que aqui a razão ficou 160 sobre 125. É diretamente proporcional, então você manteve. Como uma regra de 3 composta tem mais que 2 grandezas, e a gente sabe que a nossa igualdade, né, tem um lado igual ao outro, então como que a gente faz? Quem tem o x fica no primeiro membro da igualdade. Quem não tem, vai ficar tudo no segundo membro, fazendo uma multiplicação. Se eu tivesse outra grandeza aqui, tempo, caminhão, volume e quantidade de motoristas. Aí aqui teria a quantidade de motoristas, vezes também a razão de quantidade de motoristas.
Você vai fazer sempre o quê? Uma multiplicação. Como é uma multiplicação de fração, lembre-se, multiplicação de fração é numerador com numerador, denominador com denominador, né? Então, de cima com de cima, de baixo com de baixo. Por isso que deu 800 sobre 1.000. Aqui eu só dividi, né, por 100, que é a mesma coisa que cortar os dois zeros. Porque 800 sobre 1.000, tem muito zero que a gente pode cortar. Corta a quantidade de zeros que está em cima e embaixo, 2 e 2, pronto, você está tendo frações equivalentes. Aí multiplicou x vezes 8, 8x, 20 vezes 10, 200. O 8 está multiplicando, passou dividido, então achamos 25 caminhões. Ou seja, 5 horas em 5 horas, com 25 caminhões, né, a gente descarrega 125 metros cúbicos de areia. E aí, gente, relembraram regra de 3 composta, como que faz? Eu pretendo ainda fazer mais 3 exemplos com vocês. Professora, rapidinho. Na primeira vez, a gente não vai precisar calcular na forma cruzada. A gente só vai calcular cruzado na segunda vez. Na primeira, é o de cima com de cima, de baixo com de baixo. Isso é sempre, isso é uma regra. Na primeira vez, na regra de 3 composta, você tem que primeiro resolver a multiplicação de fração. Ok. Tá? Porque primeiro você está resolvendo essa multiplicação de fração, para depois fazer a proporção. Porque para você fazer a proporção, tem que ser uma fração igual a outra fração. Aí você multiplica cruzado. Aqui você não tem uma em uma, aqui você tem duas, né? Então você vai transformar isso em uma, fazendo a multiplicação. E aí? Vamos para o segundo exemplo? Obrigada. Pode. Vamos. Então vamos para o segundo exemplo, gente. O segundo exemplo está dizendo o seguinte. Numa fábrica de brinquedos, oito homens montam 20 carrinhos em 5 dias. 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. Aí, quantos carrinhos serão montados por 4 homens em 16 dias? Gente, então, essa daqui, ó, você tem quantidade de homens, quantidade de carrinhos e quantidade de dias. Tá? Tá dizendo que 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. Quantos carrinhos, então X aqui nos carrinhos, serão montados por 4 homens em 16 dias? Lembrem, a grandeza que você tem como referência é a grandeza que tem o X. Então, é a quantidade de carrinhos. Então, esquece aqui dias. Aí você pergunta, se eu tenho
mais homens para montar carrinho? Eu vou ter mais carrinho ou menos carrinho? Mais carrinho. Menos carrinho. Mais carrinho. Mais homens, mais carrinho. Posso perguntar. Se eu quero mais carrinhos, eu preciso de mais homens ou menos homens? Mais homens. Para mais trabalho. Então, observem, é sempre mais e mais. Então, aqui, ó, é diretamente proporcional, tá vendo? Quanto mais homens, eu vou ter mais carrinhos. Quanto mais carrinhos, eu preciso de mais homens. Ok? Agora, esquece aqui os homens. Se eu tenho mais dias para fazer carrinhos, eu vou ter mais carrinhos ou menos carrinhos? Mais carrinhos. Então, vamos lá. Outra pergunta. Se eu quero mais carrinhos, eu vou precisar de mais dias ou menos dias? Mais dias. Mais dias. Mais dias. Quanto mais carrinhos, mais dias serão necessários para produzir esses carrinhos. Então, você vê que tudo aqui é diretamente proporcional. Se tudo aqui é diretamente proporcional, não tem nada aqui que eu vou inverter. Tá? Eu vou montar a minha proporção sem inverter nada, porque é tudo diretamente proporcional. Então, vai ficar assim. Coloca quem tem o X no primeiro membro da igualdade. Então, 20 sobre X é igual. O restante vai no segundo membro multiplicando. Então, a razão de 8 e 4 é 8 sobre 4, vezes de 5 e 16 é 5 sobre 16. Tá? Então, aqui você tem uma multiplicação. Lembra, primeiro você vai ter que resolver essa multiplicação. Multiplicação de fração. Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, vai ficar assim. 20 sobre x igual 8 vezes 5, 40. 4 vezes 6, 24, vão 2. 4 vezes 1, 4 mais 2, 6. Olha como vai ser fácil fazer esse. 20 virou 40. Então, quer dizer que eu multipliquei por... Multipliquei quanto aqui? Por 2. E aqui é 64. Então, o caminho inverso. Eu vou ter que dividir por 2. Então, qual é o valor de x? 32. 32. Ah, professora, eu não gostei desse jeito. Ok, gente, ó, multiplica cruzado. Mas já achou 32. Porque é proporcional. Se aqui, ó, é o dobro, esse aqui também tem que ser o dobro. Então, o que é o dobro que dá 64? É 32, tá bom? 32. Mas faz multiplicado cruzado. Então, o que você vai ter? X vezes 40, 40x, é igual 20 vezes 64. Então, 0, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 6, 12. 1.280. Aí, esse 40 está multiplicando, passou dividindo. 1.280 dividido por 40 dá 32. Ou seja, 4 homens em 16 dias fazem 32 carrinhos. Gostaram? Sim, professora. Gostei. Então, o segredo é lembrar, quem tem o X fica no primeiro membro, quem não tem fica no segundo, lembrando de multiplicar essas razões que são frações. Se é diretamente proporcional, conserva. Se é inversamente proporcional, inverte. A gente ainda vai fazer mais 2 exemplos. Posso apagar? Pode. Deixa eu ver alguma coisa aqui no chat. Pode. Tem alguma coisa no chat, gente? Sei não. Nada de importante. Nada? Ninguém? No chat hoje, você acredita? É o quê? Ninguém Não tem nada de interessante, entendeu? Tem nada?
Nada que vá brincar na nossa aula, entendeu? Tem alguns alunos que não têm microfone e aí não conseguem falar. Aí escreve no chat, tá? Aí você dê uma olhadinha de vez em quando para falar comigo. Ninguém mandou dúvida, não. Tá tudo. É quem não tem o que fazer mesmo, professor, que tá no chat. Relaxa, tá de boa. Tá bom. Vamos para o terceiro, hein, gente? Terceiro exemplo. Depois desses exemplos, ó, não vai passar nem 3 minutos e eu vou estar postando o dever para vocês lá na plataforma. Armaria. 2 pedreiros levam 9 dias para construir um muro com 2 metros de altura. Esses pedreiros estão muito lentos, armaria. 2 pedreiros levam 9 dias para construir um muro com 2 metros de altura. Mas ele só falou a altura do muro, ele não falou o comprimento. E se for um enorme, se for um muro de 2 quilômetros? É mesmo, esquece. Aí, trabalhando 3 pedreiros. Ó, aumentou um pedreiro. E aumentando a altura para 4 metros. Eita! Então, olha só, ele aumentou um pedreiro, mas também dobrou a altura do muro, hein, gente? Qual será o tempo necessário para completar esse muro? Então, vamos lá. Ele aumentou um pedreiro, mas dobrou a altura do muro. Então, quantos dias que vai ser necessário para completar esse muro, gente? Quais são as grandezas envolvidas? Calma aí, professor, tá calculando. Alguém falou pedreiro? Os dias, os pedreiros. 2 dias. E o metro. Não, 2 pedreiros para 3 pedreiros, 2 Então, metros, 4 metros e soma dos dias. Aí o 9 vai ficar 9 sobre Isso X. de altura. Pedreiro. Então, são 3, né? 3 grandezas. Pedreiros, quantidade de pedreiros, quantidade de dias e quantidade e altura. Então, ele falou que 2 pedreiros levam 9 dias para construir um muro com 2 metros. Aí, trabalhando 3 pedreiros, quer saber quantos dias? Então, X aqui. Mas agora a altura é 4 metros. Vamos para primeiro. Não tem como fugir dessa parte, que é a parte que você tem que avaliar se é diretamente ou inversamente proporcional, tá? Então, você vê que quem tem o X são os dias. Então, ó, esquece aqui a altura do muro primeiro. Esqueceu. Avalia aí. Se eu tenho mais pedreiros, eu vou demorar mais dias ou menos dias para fazer o muro? Menos dias. Menos dia, professor. Então, mudando agora a pergunta. Se eu tenho mais dias para fazer o muro, eu preciso de menos pedreiro. Né? Inversamente proporcional. Então, a gente já sabe que esse aqui a gente vai ter que inverter. Inverte. Agora, esquece aqui os pedreiros. Se eu tenho
Mais dias para fazer o muro. Meu muro pode ter o quê? Uma altura maior. O muro vai ser maior ou menor? Maior. 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 Então também posso perguntar. Se a minha altura, se o meu muro é maior, eu vou precisar de mais dias ou menos dias? Mais dias. Mais dias. Mais dias para fazer. Então, já dias e altura são o quê? São grandezas? Diretamente proporcionais. Diretamente. Ótimo. Então, você só tem que inverter esse. O pedreiros. Então, como que vai ficar aqui, ó? 9 sobre x. Quem tem o x fica no primeiro membro da igualdade. Igual. Aqui, ó. Era 2 sobre 3. Só que é inversamente. Então, inverte. Então, vai ficar o quê? 3 sobre 3 sobre... Que multiplica. Esse aqui é diretamente. Então, continua. 2 sobre... Então, teremos multiplicação primeiro, hein, gente? O de baixo com o de baixo, o de cima com o de cima. Multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador. Então, ficou 9 sobre x é igual. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 4, 8. Agora, a gente tem a nossa proporção, né? Igualdade entre duas razões. Multiplica cruzado. Ficou x vezes 6, 6x igual 9 vezes 8, 72. O 6 está multiplicando, passou dividindo, 72 dividido por 6, ou seja, vai precisar de 12 dias. Então, 3 pedreiros vão precisar de 12 dias para construir um muro com 4 metros de altura. Tá entendido? Sim, entendido. Ótimo. Vou poder passar os exemplos, os probleminhas para vocês agora? Não, professora, a gente entendeu. Pode, vai. Não só vou passar esses probleminhas, como vou aproveitar e passar tudo isso que a gente resolveu em aula. Eu também vou postar na lista. Quem não teve como copiar, eu vou estar postando exatamente essa lista para vocês, tá? Com os exemplos feitos, com explicação, tá? Porque nem todo mundo assiste a aula. E aí tá aqui os 3 probleminhas, os 5 probleminhas para vocês fazerem, que a gente vai corrigir na segunda-feira que vem. Porque a gente não vai ter aula na quinta, porque quinta-feira é feriado, tá bom, gente? Então, para vocês não esquecerem de mim até a próxima segunda, vocês têm esse deverzinho aqui. Beleza. Então, vamos mudar para cá. Jamais que estaciona, você tem como. Eu vou postar agora, nesse segundo, nesse minuto, o dever para vocês. Eu já até deixei salvo. Quer ver? Pode contar aí até 10, para vocês verem o dever.